Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando o seu comentário, o seu like, porque isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal, tá bom? Bom, gente, dito isto, vamos ao vídeo de hoje. Eu gravei um vídeo no dia 23 de fevereiro, na última sexta-feira, alertando, a igreja acerca dos perigos que a mesma poderia correr após o ato pró-Bolsonaro ocorrido no dia 25 de fevereiro, portanto, no último domingo. Antes de eu comentar, esse assunto, eu quero fazer justiça aqui, porque no outro vídeo, eu falei que eu não concordo, e de fato eu não concordo com recursos da igreja investidos, nesse movimento. E qual é a justiça que eu quero fazer? É que eu ouvi um vídeo do pastor Silas Malafaia dizendo que os recursos das despesas foram pagas por ele, e não pela igreja, por ele, despesa própria dele, ponto. Então eu quero fazer justiça, e dizer que o pastor Silas, até que prove o contrário, e ele mesmo já, inclusive, mandou essas notas para algumas pessoas da imprensa, mostrando que o dinheiro saiu da conta dele, que, portanto, ele pagou e não a igreja. Então, quero fazer justiça. Afinal de contas, nós não podemos ser injustos. Bom, eu quero comentar com você aqui uma notícia. Uma notícia veiculada na segunda-feira, dia 26, um dia depois da manifestação. Eu quero comentar com você, porque a Bíblia diz que nós somos ou devemos ser conhecidos como discípulos de Cristo. Porém, o governo não nos considera como discípulos de Cristo, ele nos considera como seguidores do Bolsonaro. Bom, eu não sou seguidor do Bolsonaro, eu sou seguidor de Cristo. Eu já fui eleitor do Bolsonaro, e se tiver uma outra eleição onde ele concorra com Lula, serei novamente eleitor do Bolsonaro. Daí, dizer que eu sou seguidor dele é uma outra história, Então vamos ver, ouvir esta notícia, porque o governo, já cogita uma reação, uma reação a este movimento. E no final do vídeo eu vou dizer para você, inclusive, divulgar para você uma possível data, de uma reação. Eu não acredito que seja coincidência, mas vamos lá. Vamos ouvir a notícia, Eu tenho aqui 3 partes aqui, aliás, 2 partes da notícia, e depois eu tenho mais um pronunciamento do presidente Lula para nós comentarmos. Então vamos ouvir a notícia. Escute aí. Escute aí, só preparar aqui. Vamos lá. O governo avalia que o ato em defesa de Jair Bolsonaro usou a crise diplomática com Israel para inflamar os religiosos que são a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que agora é preciso preparar uma reação. Vocês ouviram aí? O governo avalia que é necessário preparar uma reação. Uma reação significa dizer que pode vir chumbo grosso por aí. Será que eles vão reagir apenas contra o Bolsonaro? Ou será que essa reação será contra todos que eles consideram seguidores do Bolsonaro? Está bem claro aí a notícia, que eles consideram os cristãos como base de apoio ao Bolsonaro. Gente, isso é muito triste. Nós, como cristãos, temos que ser conhecidos como discípulos de Cristo, e não como seguidores de um político, não como seguidores, de uma política partidária.
Isso é muito triste, mas é assim que o governo está vendo a igreja, é assim que o governo está vendo os cristãos. E de quem é a culpa disso? É de algumas pessoas ligadas à igreja. Eu não posso generalizar, gente, nós não podemos ir ao extremo. Eu sou contra o extremismo, né? Quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele falou para o Senhor que haviam matado todos os profetas do Senhor, só tinha escapado ele. E aí Deus falou para ele, não, Elias, não. Ainda tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, você não é o único. Então nós não podemos generalizar e dizer que toda a igreja é culpada, não. É parte da igreja, algumas pessoas, né, que assumiram publicamente a política partidária e agora está respingando em toda a igreja. As pessoas têm a tendência de generalizar e colocar todo mundo no mesmo pacote. Vamos continuar ouvindo a notícia? Vamos lá. Gente, notem que há uma preocupação do governo, né? E ele deixa bem claro aí na notícia, né? De que os cristãos, e eles frisam especialmente os evangélicos, né? Eles acham que o Bolsonaro quer promover uma guerra santa entre os cristãos e o Lula. Entre os cristãos e o governo do Lula. E tudo isso por quê? Por conta, né? É o achismo deles, né? Eu, pelo menos, como eu disse no outro vídeo, nós temos que orar pelo governo, né? Temos que orar pelo Lula, fazer o quê, né? Porém, nós não concordamos, né? Pelo menos eu não concordo com a pauta, né, esquerdista, como foi citado aí. Eles não esquecem que a campanha acabou, né? Eles não esquecem que a campanha acabou. E eles citam que essa atitude do Bolsonaro foi muito bem sucedida porque os cristãos, né, não concordam, né, com o interrompimento de uma vida, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo. E eles continuam batendo na tecla. Gente, a campanha acabou. Eles ganharam, né? Infelizmente eles ganharam, né? E eles podem aprovar, né, a interrupção de uma vida. Eles podem, né? Eles têm a maioria no governo e, se precisar, eles podem injetar recursos, né, emendas parlamentares, e aí os deputados votam, né, porque estão preocupados com as situações eleitorais. Eu sei bem o que é isso, eu fui político durante 16 anos, né? Quando o governo está precisando aprovar alguma coisa que o Congresso faz jogo duro, aí eles vão lá e liberam verbas. É assim que o governo trabalha. Infelizmente, é assim. Eu conheci um prefeito que ele dizia o seguinte: ele dizia que para cuidar de boi, ele cuidava com sal, mas para cuidar de vereador, ele cuidava com dinheiro, né? Infelizmente, é assim que alguns governantes fazem, infelizmente. E isso é um lado que envergonha, né? Envergonha a política, infelizmente. Pessoas que não estão preocupadas em aprovar leis, em fazer leis que beneficiam a população, mas estão lá para barganhar,
para ganhar dinheiro, infelizmente, é uma realidade que nós não podemos negar, né? Então o governo, ele está preocupado, né? E está tentando uma reação. Uma reação. Gente, no finalzinho do vídeo eu vou dizer para você que uma possível data, né? Já notícia veiculada desta reação. Mas note que a notícia continua dizendo que o presidente Lula não tocou mais no assunto, ou seja, não comparou mais Israel, não, como Hitler, não tocou mais, não falou mais a palavra holocausto, né? E nós sabemos que foram 6 milhões de judeus que foram mortos pelos nazistas. E a notícia diz que o presidente não tocou mais no assunto. Será? Vamos continuar, vamos ouvir. Opa, vamos lá, aqui. Comparando aos ataques ao crime, né, de holocausto cometido pelos nazistas contra o povo judeu, que foi uma expressão terrível, inclusive para o governo, e Lula não voltou a repetir essa comparação de holocausto, mas enfim, o Israel só estava... Será? Será que o Lula não voltou a tocar no assunto? Será que ele não voltou a falar mesmo sobre isso? Será que ele não voltou a chamar Israel de genocida? Será que ele não voltou, né, a expressar o apoio dele ao grupo terrorista? Será que ele não acusou mais Israel? Bom, em uma reunião feita na Petrobras, o Lula fez um discurso e ouça aí o que ele disse. A reportagem, a notícia diz que Lula não tocou mais no assunto, não falou mais sobre isso. Vamos ouvir o que ele disse nesta reunião. Vamos lá? Olha que coisa interessante. Ele diz que o que Israel está fazendo com a Palestina não é guerra, é genocídio. Você pode pesquisar aí, a gravação não está muito boa, né? Você pode pesquisar que você vai ver esse discurso aí na internet, né? Ele dizendo que o que Israel está fazendo... Gente, Israel ainda está com 134 cidadãos sob o poder do Hamas. E, pelo que eu ouvi há uns dias atrás, desses 134, existem 34 pessoas que estão mortas. Israel quer repatriar, Israel quer enterrar, né, sepultar os seus cidadãos que estão sob o controle do grupo terrorista Hamas. E o que é isso? Né? Lula só fala de um lado, né? Só fala atacando Israel, só fala acusando Israel. E o que o Hamas tem feito? É coisa boa? O Hamas é bonzinho? O Hamas não comete atrocidades contra os cidadãos israelenses ou israelitas? Gente, é necessário, né, o presidente rever essa posição dele. Nenhum chefe de Estado do mundo, olha, é bom que se diga isso, chefe de Estado, né, que deu uma declaração como a do Lula. Nem mesmo os apoiadores do Hamas deram a declaração que o presidente Lula deu, dizendo que, comparando Israel com Adolf Hitler, né? E ele continua insistindo que Israel comete genocídio. Israel está se defendendo, gente. Israel está se defendendo dos inúmeros ataques sofridos, né, pelo Hamas, né? Infelizmente, pessoas inocentes perdem a vida, infelizmente, né? Guerra, infelizmente, tem esse lado ruim, né? Esse lado, né, negativo, e muitas vezes a população é quem paga o pato, né? Pessoas que não têm nada a ver com conflitos é que pagam o pato. Mas o presidente Lula, em nome da nação brasileira, precisa
se retratar, né? Muito embora eu não acredito que ele fará isso. Então, gente, eu sempre digo, né, que essas notícias, elas nos trazem tristeza, elas não são agradáveis, né, de serem ouvidas, porém, pelo outro lado, nós temos a convicção de que Jesus está às portas e que está chegando a hora de nós irmos embora desse mundo, de nós irmos para casa. O Espírito Santo, eu estava falando um dia desse numa ministração aqui com os irmãos, que o Espírito Santo está há mais de 2000 anos longe de casa. Quando Jesus subiu, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, que há 2000 anos saiu de casa, veio de lá do céu, e está aqui nesta terra para preparar a igreja, para subir ao encontro do Senhor Jesus. Eu nunca esqueço de um sonho que eu tive sobre o arrebatamento. Que a igreja subia, eu ficava sentindo uma angústia, uma tristeza terrível. Alguém me abraçava e dizia: filho, calma, isso é só um sonho. Isso é para você entender o caos que esta terra vai ficar. A angústia que esta terra vai sentir quando o Espírito Santo for embora dela. E naquele sonho, aquele homem dizia para mim: está chegando a hora do Espírito Santo ir embora desse mundo. Então, é tempo de nos preparar. É tempo de nós nos preocuparmos com a salvação das nossas almas. Vamos deixar de lado essas brigas políticas, essas questões partidárias e vamos cuidar na nossa vida espiritual. Porque o nosso rei, que não é o Bolsonaro, que não é o Lula, que não é nenhum outro político, o nosso rei Jesus está voltando para nos levar para casa. Amém? Então eu quero deixar um abraço a todos vocês. Quero pedir que você compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, tá certo? E nos ajude a alcançar o maior número de pessoas com a mensagem da palavra de Deus. Eu quero orar com você para nós encerrarmos o vídeo de hoje. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que assistiu este vídeo, aquelas que ainda vão assistir, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, despertar a igreja, que o Senhor possa despertar, meu Pai, aqueles que estão se envolvendo nas coisas desse mundo, estão se envolvendo em brigas políticas, para que eles possam acordar que o Senhor está voltando. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos em o nome de Jesus. Bom, gente, eu prometi, tinha esquecido, né? Existe uma notícia de que alguns artistas, né, que eu não vou citar o nome, estão preparando uma manifestação a nível nacional. E eles querem, com isso, pedir a prisão do Bolsonaro, né? Então é um movimento nacional que eles estão preparando, né? Eu espero que isso não respingue na igreja. Eu espero que eles deixem os cristãos de lado, que deixem a igreja de lado, porque a Bíblia diz em Zacarias que quem toca no ungido do Senhor, e aqui esse ungido hoje é a igreja, toca na menina dos olhos do Senhor. Então quero deixar um recado, tanto para o presidente Lula, como para os seus seguidores: cuidado, cuidado, cuidado com o que vocês falam da igreja, né? Dos cristãos, aqueles verdadeiros cristãos. Cuidado, porque a Bíblia diz que tocar na igreja é tocar na menina dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que nada prevalece contra a igreja, nada prevalece
contra o povo do Senhor. Tá certo? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.